Ser figurante é você entender que às vezes você vai aparecer assim e já vai ficar bem feliz. Porém, na grande maioria das vezes você vai aparecer assim. Eu ganhava em torno de 70, 99, 100 reais por dia. Daí chegava de manhã cedo, né? Geralmente era umas 7 horas, 8 horas. E você saía de noite. A depender de algumas cenas que eles demoravam mais pra gravar, aí eles perguntavam quem morava mais distante pra ser liberado no início da noite. E quem morava mais perto era liberado um pouco mais tarde. Então teve vezes que eu saía 8 horas e tal. Aí, basicamente é isso. E claro, você sendo figurante, você tem que seguir umas regras lá, né? Porque até tem a história de que você pode ser banido da emissora por um tempo se você fizer certas coisas erradas, como chamar um ator pra tirar uma foto. Não é permitido. Você não pode simplesmente chamar ele pra dar um autógrafo, tirar uma foto com você, tirar uma selfie. Já teve vários casos que eu descobri de várias decepções, mas como eu falei, de várias surpresas. Como, por exemplo, essa do Sérgio Guizé, tinha um menino lá, figurante, uma criança, com a mãe dele, que também era figurante. E aí o menino pediu pra tirar foto com ele. E não podia, né? Se o produtor visse, ia dar uma chamada nele. Aí o Sérgio Guizé falou, vem cá, vem cá. Aí chamou os dois pra trás de um caminhão, e eu só vendo. Chamou os dois e tirou foto escondida. E fez, pronto, tudo bem, não sei o quê. Eu achei bem atencioso da parte dele. Ao contrário de até uma outra pessoa, né, que... Enfim. Mas voltando, essa é uma das regras, assim, maiores, digamos assim. Claro que tem a regra de não andar sozinho pela emissora, né? Tem que andar com o produtor, tem essas regrinhas assim. Mas uma que é o que mais dá complicação é justamente essa. Porque geralmente a pessoa tá lá querendo tirar foto, querendo fazer vídeo, querendo fazer tudo isso, né? Tanto que se fosse permitido, ia ter uma arruma de conteúdo desse tipo por aí, pela internet. Enfim, não sei se as coisas mudaram hoje em dia, como eu falei. Eu era figurante em 2016, 2017, então... Claro que tem uns pontos positivos, assim, que eu achei legal. Conhecer várias pessoas diferentes. De você poder vivenciar épocas diferentes, novela de época, sabe? Enfim, umas coisas legais pra quem é apaixonado por esse mundo cinematográfico. Acho bem interessante. Tem uns pontos positivos, mas a grande maioria são pontos negativos. Vou compartilhar fotos da época mais iludida da minha vida. Você pode achar que é apenas uma cena de novela, né? A Fernanda Souza conversando com Marcelo Novaes na novela Regra do Jogo, quando na verdade tem uma garotinha bem aqui no meio, ó. Iludida, achando que só por fazer uma figuração o pessoal vai chamar ela... Vem cá, amor, vem fazer a personagem principal da próxima novela das 9. Tem outra cena que é a Suzana Vieira, né? Na mesma novela, que é a Bruna Linhas Maia. E a mesma pessoa iludida, bem aqui no cantinho, ó, sorrindo, conversando com uma pessoa que acabou de conhecer, fingindo que conhece há anos. Essa aqui me dá muita vontade de rir. Na verdade, me dá vontade de rir o print. Que me mandaram, porque eu nem tava assistindo, porque me avisavam, olha, passou na TV a cena que você participou, e eu nem tinha assistido, eu perdia. Aqui é a cena do I Love Paraisópolis, com Caio Castro aqui, Maria Casadeval aqui, e uma garotinha bem aqui, ó, ali no cantinho, tá vendo? Lendo, assim, fingindo que tá lendo uma revista. Super interessante a revista. Mas o que me faz rir de verdade é essa legenda bem aqui, ó. Obrigada, meu Deus, por cada passo que mesmo pequeno é muitíssimo importante para mim. Ludi. Voltando pra regra do jogo, tem essa foto também aqui, eu conversando com meu outro amigo de décadas. Essa daqui foi um print do G-Show, porque essa cena do casamento foi ao ar, mas fizeram o G-Show fez uma cobertura. E eu apareci aqui com o diretor, esse é o diretor no meio, mostrando como ia ser a cena com outra figurante. Aí vocês vão ver qual era a cena. Era essa bem aqui, que eu tô tendo que deixar minha cabeça na frente de uma... imitei, fazendo cosplay. Daí teve outras novelas que eu participei, mas infelizmente eu não tenho cenas minhas em si, sabe? Eu vi uma, mas era muito distante, nem dava pra me ver direito, coisa bem comum de figurante. Então, aqui é a foto do bastidor da Entre Tapas e Beijos. Lá em cima tem a loja de Djalma Noivas. Esse dia foi super estressante. Lembrei só por causa dessa roupa aqui, ó. Mas enfim, vamos abafar. Minha fotinha com Lázaro Ramos, porque eu participei de uma cena de Mister Brau, mas eu não vi a cena, não tenho a cena, então... aqui é os bastidores de Entre Tapas e Beijos. Teve essa foto aqui.
E essa daqui foi a cena final, que era do casamento e tudo. Eu era figurante que ficava lá deitadinha, uma das figurantes, milhares de figurantes, deitados fingindo que está na praia numa boa. Também participei da Malhação, fiz bastante cena, mas não achei nenhuma aqui. É até aquela Malhação do Felipe Tito, que ele participou. Tá acabando o tempo. E a última novela que eu vou mostrar aqui é a Eita Mundo Bom. Eu amei demais participar dessa novela. Coisas que eu ouvi quando eu fiz figuração naquela emissora. Eu vi vários relatos decepcionantes de famosos queridinhos, mas eu não quero ganhar hype falando mal do povo. Até porque eu também me surpreendi bastante. Conheci vários famosos legais pra caramba. Por exemplo, a Bianca Binho, o Sérgio Guizé. Só que você ser figurante tendo aquela esperança de que alguém vai te dar uma oportunidade é algo bem desmotivador. Ainda mais eu, que era fora do padrão, nordestina, sobrava só os meus estudos e a minha atuação. O que para muitas indústrias não é nada. Uma vez eu estava sendo maquiada no camarim, e nesse dia específico foi no camarim dos famosos, porque o camarim é separado, né, do segurando dos famosos. Daí eu sentei do lado de dois atores renomados e eu ouvi que a atriz indicou o sobrinho para uma outra novela, para participar do elenco da novela, e o menino foi chamado, só porque ela indicou. Eu acho até que a minha maquiagem saiu bem assim. Outra coisa bem paia que eu ouvi foi de um dos moços que veste o elenco. Como eu falei, eu era bem fora do padrão. Então ele escolhia as melhores roupas, as melhores produções para as meninas modelos. O tratamento era simplesmente outro, baseado na sua beleza. Daí ele simplesmente jogou uma roupa qualquer no meu colo, mandou eu vestir. E sério, as estampas nem combinavam. Meu Deus, era a coisa mais horrível do mundo. E gente, se você tá com uma roupa ridícula, é óbvio que o povo da produção não vai te colocar no ângulo da câmera, né? Não vai te deixar ali aparecendo. Vai mandar você ficar rolando, rodando, mas não vai colocar você pra aparecer. Tanto que tinha uma cena com o Cauã Raymond e ele tava falando com a recepcionista no balcão e tinha que ter uma figurante aparecendo, fingindo ser uma outra cliente. Ela ia estar num plano bem visível. O produtor ia me colocar na hora, né, pra ficar ali do lado, pra eu ser essa figurante. Só que aí o mocinho super educado que veste o elenco falou bem assim: ela não, meu filho. Bota ali aquela outra que é mais bonita. E por último, que o vídeo tá acabando, teve uma vez que eu fui participar da seleção de figuração de uma novela. E aí eles mandaram a galera ficar enfileiradinho assim, ó, na frente deles. E passavam um por um avaliando cabelo, unha, tudo. E sério, era um desprezo quando eles não queriam, sabe? Olhava assim, até apertou minha unha pra ver se minha unha, porque tava grande, pra ver se minha unha era postiça. Aí eu fiz, meu Deus do céu, sabe? Bem assim mesmo. E eu, não é postiça, não. Essas foram algumas das experiências negativas que eu tive lá e que eu posso contar aqui. Foi uma época bem iludida e de muita luta. E glamour, como eu falo, pros atores, não pros figurantes. Sobre os valores pra você ser figurante. Então, na minha época, 2016 pra 2017, pagavam de 70, 90 reais. E até tinha umas produções menores que pagavam 50 reais. Isso por dia. Se você fizesse todo dia, você ia ganhar muito bem. Mas não é o caso, porque você não consegue todo dia fazer figuração. Tinha vezes que eu conseguia fazer só 2 vezes na semana. Até porque, o que eles pensam, né? Olha, a gente não pode colocar essa pessoa pra participar de todas as novelas, de todas as cenas. Daí eles precisam variar. É claro que eles pegam os figurantes pra ficar meio que fixo. Por exemplo, na Malhação, eu fiquei fixa na época da Malhação, porque eu era estudante da escola também. Então, geralmente, eu tô até assistindo o Manual Escolar do Ned. Aí, os figurantes, eles são fixos lá. Você sempre encontra, inclusive aquele ator que fez o Elvis, recentemente, esqueci o nome dele. Ele é um figurante fixo do Ned. E ele sempre tá aparecendo atrás, sempre você vê a cara dele. Então, tem os figurantes fixos ali. Aí você vai falar, então se é fixo, vai todo dia. Não, não é todo dia. Porque, por exemplo, que eu dei esse exemplo da Malhação, tem cenas que não acontecem na escola. Então, não é todo dia que vão fazer a cena da escola. Às vezes, eles separam um dia pra fazer várias cenas da escola e você só vai esse dia. Então, você vai cedinho e sai de noite. Só fazendo esse dia, você vai ganhar esse cachê, entendeu? E aí, os outros dias, eles fazem cena em casa, cena na rua. Varia de acordo com as cenas que eles vão gravar nesse dia também. E com o seu perfil, porque eles também procuram dessa maneira. Vamos supor, a gente vai gravar numa creche, aí eu preciso da autorização dos pais para pegar figurantes crianças. Então, você não vai participar desse dia, por exemplo, se você não for criança, claro. Eu precisei gravar um vídeo explicando isso, porque teve gente que, quando eu falei o valor, achou que
Nossa, você ganhou muito, porque, nossa, todo dia esse valor. Mas não é todo dia que você grava, né? Dá pra tirar um dinheirinho, porque tem gente mesmo que faz por hobby, porque tira um dinheirinho de fato. Mas eu tirava pra pagar meu aluguel. Mas já dá pra tirar um dinheirinho mesmo, né? 4 situações, no mínimo, curiosas que eu vivenciei quando eu fui figurante. Ignora o meu olho vermelho, o meu charinga. Número 1. Eu já fui figurante de um reality de comida em que o apresentador falava como se fosse um gringo. Tipo aquela pitada de Jacan, sabe? Só que quando cortava a cena, ele deslanchava lá no carioquês. Era super brasileiro. Número 2. Nesse mesmo reality de comida, acontecia toda a cena na cozinha, os perrengues que eles passavam na cozinha e tudo. Só que na hora de entregar pros clientes, que eram os figurantes, a comida vinha de outro lugar. Na realidade, não eram eles que cozinhavam. Vinha uma comida que outra pessoa fez. Inclusive os produtores que diziam o que a gente tinha que falar da comida. Se tava bom, se tava ruim, reclamar do tempo que eles estão demorando pra entregar a comida na mesa. Número 3. Em uma novela que eu fiz, teve uma personagem que foi de arrasta pra cima. E aí a galera toda, depois que a personagem foi embora, no caso, que a atriz foi embora, a galera comemorou que ela não tava mais no elenco. Na hora que eu vi isso, sério, eu nem sei o que eu esperava da atriz. Eu esperava o pior dela, eu acho. Eu nem conhecia ela, coitada. Coitada ou não, né? Não sei o que ela fez pra aquela galera tá tão se sentindo aliviada pra ela sair do elenco. Número 4 e último. Quando tinham cenas em restaurantes, em novelas, eles tinham que fazer, a produção, né? Tinham que fazer pratos repetidos pra não dar erro de continuação. Caso o ator mexesse na comida dele e aí tivesse que repetir a cena, né? E aí eu só via, trocava prato, trocava prato, trocava prato. E eu ficava, velho, pra onde ia essa comida? Perrengues e figurantes. Eu vi esse comentário da Juliana, eu também quis contar alguns perrengues que eu já passei. Inclusive, eu ri demais do Rick falando. Fez a força do querer na força do ódio. Eu vou contar a história dela primeiro. A gente foi chamado pra fazer uma gravação noturna, começava às 9 horas da noite no Rio de Janeiro. Só que nesse dia choveu muito e mesmo assim continuou a gravação. Ficamos das 9 até as 5 da manhã, gravando debaixo de chuva, no frio, porque a cena era difícil de gravar, era um atropelamento e tinha que ser perfeito. Aí até ser demorou muito e não tinha onde a gente ficar, só os atores ficavam cobertos. Isso já aconteceu comigo e foi na novela Totalmente Demais. Teve uma externa que foi gravada na chuva, no frio, um frio da gota serena. Só que como a novela se passava numa cidade quente, o figurino dos figurantes eram regatinhas, shortinhos. Então a gente tinha que passar fingindo que tava tudo bem, mas por dentro a gente tava tremendo assim. Inclusive nesse dia eu até tive dor na coxa de tanto que eu tremia. Sério, minha coxa tremia tanto de frio, cara. Número 2. Para as pessoas que acham que os figurantes ficam sentadinhos esperando receber seu dinheiro no fim do dia, não é bem assim. Inclusive eu já fiz um vídeo contando sobre os pagamentos, como aconteciam na minha época, que demoravam dias, até um mês pra pagar. Mas os figurantes não ficam paradinhos, muito pelo contrário. Por exemplo, na novela A Regra do Jogo, acontecia numa cidade cenográfica de favela. Então tinha um morro bem íngreme que a gente ficava subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não importa quantas vezes a cena fosse repetir, a gente subia e descia, subia e descia, subia e descia. Na hora de almoçar, inclusive, a gente não pegava o carrinho. Eu acho que eu peguei o carrinho umas 5 vezes no total de todas as vezes que eu fiz. Não é sempre que os seguranças podem pegar carrinho, até porque haja carrinho. A gente ia andando até o restaurante, o local que a gente comia. E é bem grande, né? Você sabe, o Projac é enorme. Mais um perrengue. Em novelas de época, a gente tinha que ficar entupido de gel no cabelo. É claro que, como eu falei, eles escolhem o figurino, o cabelo, a maquiagem. Então eles entupiam o nosso cabelo de gel pra ficar tipo aquele negocinho assim. Todo dia eu voltava com o cabelo duro de gel. Sério. E se tivesse uma gravação no outro dia, haja cabelo. E por último, no mesmo sentido do perrengue da chuva, também tinha o perrengue do sol. A gente não ficava coberto, então se tivesse alguma gravação externa, a gente não tinha onde se esconder, sabe? Principalmente se fosse uma cena em praia, essas coisas. Aí dava pra se esconder se fosse interna, né? Porque se fosse no Projac, por exemplo, a gente se escondia nas estruturas. Mas como eu falei no outro vídeo, são perrengues. Mas são perrengues mais simples do que muitos trabalhos por aí que são 1000 vezes piores. É isso, se você já foi figurante, conta aí nos comentários algum perrengue que você passou. Sobre as cidades cenográficas, pra mim era a parte mais legal, porque era tudo muito detalhado, era padaria, cabeleireiro, farmácia, tudo. Quem é apaixonado por esse mundo cinematográfico se encanta com essa parte. Com o resto, acho difícil se encantar. As comidas na cidade são falsas, obviamente, senão vai estragar. Então são comidas tipo aquela uvinha de borracha que a galera bota na mesa em casa, sabe?
Eles filmam a entrada e dentro é num estúdio, né, separado. Por exemplo, nessa cena aqui do hospital. As cidades cenográficas que mais me chamaram a atenção foram as de época e as de favela, porque eles eram bem precisos nos detalhes, sabe? Tinha um morro, tinha fonte de água, tinha de tudo. As casas, tinham bem detalhe, assim, nas casas. Alguns lugares eles gravam de verdade na cidade cenográfica e tem algo dentro, eles também gravam, né? Eu lembro de alguns casos em Etamundo Bom, tipo na mansão, que pra mim é uma das coisas mais bonitas que eu já vi lá, essa mansão de Etamundo Bom. A cidade cenográfica que eu queria ter entrado era aquela de uma novela bem colorida que tinha a Bruna Lins Maia. Eu acho que era bem bonitinho, né? Eu acho que tinha muita coisa bonitinha, assim, eu queria ter visto. A Tailane perguntou aqui: o que os figurantes ficam conversando na hora das gravações? Tipo assim, tem cenas que é em barzinhos, o que vocês ficam falando? Então, os figurantes devem ficar gesticulando, fazendo mímica, sem fazer nenhum barulho, porque senão pode atrapalhar o áudio original, né, da cena, o áudio principal. Porque até mesmo quando você escuta aqueles barulhinhos, tipo, uma cena no restaurante, aí tem aqueles barulhos de garfo e faca, eles colocam por fora, né, na edição, não mesmo gravando na hora, pra não ter nenhum erro, sabe, pra deixar o áudio mais perfeito, o som de ambiente possível. Aí de um canto a outro ficam os produtores fazendo comandos pros figurantes, tipo, ó, você vai lá, pega um papel, assina, entrega pra moça e sai. E aí você tem que fazer isso e sair da cena, entendeu? Aí ele vai realizando esses comandos e preenchendo a cena, mesmo que muitas vezes acabe nem aparecendo muito, mas fica bem mais natural na rua. Claro que muitas vezes a gente conseguia cochichar, assim, porque não tava tão perto dos atores, estava mais distante, aí dava pra ficar cochichando. Ficava até mais natural, porque você fica conversando com os outros seguranças, assim, numa boa, né? Claro que o que importa é não atrapalhar a cena, seja com áudio, né, como eu falei, como olhando pra câmera, ou então atrapalhando a cena na frente, assim. Uma curiosidade é que quando eu tava fazendo figuração em Etamundo Bom, eu descobri que naquela época tinha muito isso de colocar, quando tava andando um homem e uma mulher, certo, na rua, na calçada, o homem tinha que ficar do lado da rua, tipo, na beirada da calçada, do lado da rua, e a mulher tinha que ficar do lado de dentro. Tinha muito isso. Uma vez, eles até voltaram à cena porque os figurantes estavam trocados. Acabei falando demais aqui, mas eu espero que eu tenha tirado sua dúvida, Tailane. Muito obrigada por perguntar. A Lucena perguntou: você era chamada com muita frequência para ser figurante de novelas? Na época, quem dera ser chamada todo dia, porque aí eu tirava um bom dinheiro. Mas, na verdade, eu era chamada umas 2 a 3 vezes por semana, no máximo. Não era tanto assim. Isso por alguns motivos. Primeiro, eu não podia participar de algumas novelas por conta do meu cabelo pintado. Então, por exemplo, novelas bíblicas, algumas novelas de época. Na época de Etamundo Bom, meu cabelo tava bem mais natural, aí acabou que eu conseguia fazer. E algumas novelas específicas, eles olhavam bem detalhadamente, como eu falei até em um outro vídeo, que uma vez eles colocaram enfileirados assim, ficaram olhando se tinha aparelho, eles mandavam olhar os dentes, se a unha, até apertou minha unha assim pra ver se minha unha era postiça, se o cabelo era natural, essas coisas bem específicas, se tinha tatuagem, eles olhavam muito isso. Pra que os figurantes selecionados não dessem trabalho na hora de colocar em cena. Porque, por exemplo, a gente precisa de alguém aqui pra mostrar, entregando um papel e vai mostrar a unha, aí não precisa olhar isso na hora, já bota qualquer figurante que foi selecionado. Aí tatuagem mais óbvia ainda, não vai ficar cobrindo as tatuagens do figurante todo dia. Alguns casos até cobrem, mas depende. Muitas vezes é elenco de apoio e é uma tatuagem pequenininha, talvez, essas coisas. E eles também evitam colocar figurantes que já são elenco de apoio em outras novelas para participar de outras que estão no ar. Por exemplo, eu era elenco de apoio de Etamundo Bom e Malhação Seu Lugar no Mundo. Aí quando apareciam outras novelas no ar, que eles estavam precisando de figurante, eles já evitavam esses do elenco de apoio, porque senão a carinha da pessoa vai aparecer em tudo, né? Se aparecer, mas tipo, pra não correr o risco dela aparecer em todas as novelas. Pois é, realmente essa é a intenção. Eu achava que era gente da vida real e ficava imaginando como que eles estavam vendo aquele famoso e ignorando. E é isso que eles querem passar nas cenas mesmo, que as pessoas assistam e achem que tá no dia a dia ali. Às vezes, como tá na rua, quando tem muita gente, são pessoas mesmo, tipo, sem ser contratado. Mas muitas vezes não, a maioria das vezes não. Eu, particularmente, acho mais real ainda
Quando, tipo, porque assim, a vida real é como? A gente tá conversando com alguém e aí lá no fundo tem uma mulher que grita: Ô, Dona Maria, você vai lá e Dona Fulana vai. Atrapalhando sua conversa, você tendo que parar, porque o caminhão de lixo tá passando e você vai, espera aí que eu não tô te ouvindo. Pronto, então. Tem que passar uma moto fazendo... Pra mim é a lógica de uma cena natural. É o dia a dia. É o suor, não é aquele rosto impecável. É quando tá suando, você tá tipo... É mesmo, né? Tá calor hoje, né? Tem que ter um pessoal berrando, tem que ter buzina, tem que ter, assim, umas brigas de trânsito atrás, sabe? Tem que ter gente parando você pra te oferecer serviço de dentista no bairro. E o figurante, tipo, nada aconteceu. Todo mundo sempre faz... Aí, ó, olha a realidade. Se um ator, na hora o personagem, né, dá um grito, faz alguma presepada muito escandalosa, é impossível um fofoqueiro não olhar. Como é que os seguranças não são fofoqueiros, velho? Ou então, no mínimo, fazer assim só e volta a conversar. Nunca! Teve até uma novela que eu até mostrei uma cena aqui, que eu tava na sala de espera de um hospital, e aí passava a família gritando e berrando porque a mulher ia parir. E tipo, quem é que ia ficar quieto relendo uma revista? Eu fui instruída a ler uma revista e fingir que nada tá acontecendo. Só dar uma olhadinha e depois voltar. Mas não, cara, era pra fazer. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo ali, cara? Acho que faltou essa naturalidade realística. Teve até uma vez que eu tava numa fila de uma loja com minha mãe e minha irmã. E aí simplesmente teve uma mulher atrás da gente que começou a procurar. Cadê Fernando? Oh, meu Deus, Fernando sumiu. Fernando. E a gente, meu Deus... Cadê Fernando? E a gente começou a procurar, como se soubesse como o Fernando parecia. A gente começou a se intrometer na busca pelo Fernando. Então, tipo, essa é a realidade. E não importa no bairro que você esteja, se foi na favela da Regra do Jogo ou se foi numa casa chique lá de Etamundo Bom. Não importa. Todo mundo é fofoqueiro. Vai ter cachorro latindo, vai ter briga de gato no meio da rua. Vai ter criança berrando, vai ter cara gritando, olha a mandioca. Mas é isso, brincadeiras à parte, eu amo esse mundo cinematográfico. Pra mim a parte mais legal é essa, quando a gente constrói um mundo inteiro pra uma produção. Eu acho bem legal mesmo, até porque o ator consegue dar mais vida ao personagem quando ele consegue se pôr naquela cena, né? É até mais difícil pra quem vai fazer Avatar, né? Que você tem que se montar todinho com os pontos pra poder colocar de CGI lá no computador. Ou seja, você não tá enxergando seu parceiro como um avatar. Você tá enxergando ele cheio de pontinhos, cheio de coisa na cabeça. É que nem a Bella de Crepúsculo alisando o cara com um vestido de verde que era pra imaginar que era um lobo. Tipo, depois vão julgar que a menina não sabe atuar bem. Enfim, falei muito. Mas é isso. Acho bem legal.